Mulheres que fazem história, mas não estão nos livros de história. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, em mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Lana Francis e converso agora com Stephanie Muniz, ela que é professora de História e idealizadora desse projeto. Seja bem-vinda. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigada, mais uma vez por estar aqui na Rádio Defensoria, uma rádio que tem acolhido bastante esse nosso projeto. Explica pra gente um pouquinho sobre essa iniciativa, como surgiu esse projeto e qual foi o foco principal dele. Esse projeto ele surge ainda no ano de 2022, né? Ele é um projeto que foi desenvolvido na escola pública daqui de Boa Vista, na Escola Estadual São José. E o objetivo, surgiu a partir de duas demandas, né? Uma, aproximar as famílias da nossa escola. E a segunda é que eu tinha uma inquietação em relação às mulheres, né? Nos livros didáticos. Então, as mulheres normalmente não aparecem nos livros didáticos. Quando aparece é uma página, um quadrinho ali, uma coisa muito pontual. Então, eu queria, de alguma maneira, até então eu não sabia como a gente ia resolver isso, mas me surgiu, né, essa ideia a partir de um curso que nós, professores, estávamos fazendo na instituição. Então, naquele momento, né, que a gente tinha que fazer uma atividade dentro do curso, surgiu essa ideia a partir de um livro, né, que eu estava lendo, chamado Mulheres Extraordinárias na História do Brasil, alguma coisa assim. E o livro, ele trazia biografias de mulheres que normalmente a gente não conhece. Então, se falar da independência do Brasil, por exemplo, as pessoas, qual é a primeira pessoa que vai vir à sua mente? Normalmente, a de um homem branco, né, o Dom Pedro I, mas existem várias outras mulheres que estavam por trás. Então, eu queria que meus alunos também conhecessem. Então, surgiu a partir daí e foi desenvolvido no ano de 2023 e também com a ajuda de outros professores, né? Que são os professores em formação do PIBID, que é o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência da UFRR, do curso de História. Então, eles meio que ajudaram, eles ajudaram durante todo esse processo, tornando tudo mais leve, tudo mais tranquilo. E esse projeto tão bonito resultou em uma premiação e traz até hoje bons frutos. A gente não faz o projeto, né, dentro da escola, pensando em premiação, reconhecimento nacional. A gente tem ali uma demanda do nosso dia a dia, né, enquanto professores. Então, quando o projeto foi desenvolvido em 2023, ele teve 2 produtos. Um foi o e-book, que os alunos escreveram as histórias das mulheres, das suas famílias. Então, ali a gente tem história das tias, das avós, das mães, das madrinhas, enfim. E na época a gente também teve um convite da TV Assembleia e eles gravaram um documentário de todo o projeto, da história da escola e 2 histórias das mães dessas alunas, né? Foram 2 alunas que tiveram ali a história delas contadas. Então, a partir desses 2 produtos, né, eu recebi uma vez na minha rede social uma premiação, né? Um edital que estava acontecendo a nível local, né? Eles tinham etapas. E uma das etapas era estadual e depois ia para nacional. Então, nesse primeiro edital, a gente ficou em segundo lugar. Primeiro lugar maravilhoso, o professor Elierson, que desenvolveu um trabalho maravilhoso também. E para mim já estava assim, ótimo, porque realmente para a gente tinha sido uma grata surpresa. Logo em seguida, eu recebi um outro edital. E assim, né, eu nunca me liguei em premiação, né? Essa foi a primeira vez concorrendo a alguma coisa. E quando veio esse edital da CERT, eu vi que, assim, poxa, parece que era uma coisa muito interessante. Por quê? Eram projetos que eles estavam chamando, né, do Brasil inteiro, de práticas antirracistas. Eu falei, olha, o meu projeto, sim, não era o objetivo principal, mas ele se encaixa porque a gente está falando de mulheres da nossa região. Então, a gente está falando de mulheres indígenas, a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando das mulheres, né, que são migrantes. Então, ele é um projeto antirracista porque eu também vou colocar em evidência as mulheres que muitas vezes não estão nos livros de história dentro do nosso conteúdo. Então, eu escrevi, mas também sem muita fé, né, gente? A gente tá falando de um edital a nível nacional. E eu esqueci, né? Isso foi primeiro semestre de 2024. Quando foi no segundo semestre de 2024, eu recebi um e-mail. Olha, a gente tá muito feliz e tal. Região Norte, Roraima,
é a primeira vez que se inscreve tem um finalista. E eu, olha, menino, que coisa interessante. E tá, olha, em breve vamos anunciar os vencedores. Então, assim, você imagina um universo... Depois a gente soube em números, né? Foram mais de 1.000 acessos ao site da inscrição. Desses 1.000, 522 finalizaram as suas inscrições a nível nacional. Depois, virei finalista, né? Junto com outra professora daqui de Roraima, inclusive. E aí, nós estávamos entre as 32 práticas finalistas. Dessas 32, 16 iam ser contempladas, né? Eles não chamam de... Não tem um vencedor, não é essa a nomenclatura, porque a gente está falando de equidade, então eles não entendem o ranqueamento como primeiro, segundo, terceiro lugar. Eles chamam apenas de premiados. E aí eu falei, bom, poxa, mas só de chegar a ser finalista, a primeira vez que o Roraima está inscrito, já estava de bom tamanho. Recebemos a notícia de que todos os finalistas iriam a São Paulo participar de um curso de educação antirracista. E eu falei, caraca, esse já é o melhor dos prêmios para mim também. Então, assim, no dia da premiação foi muito legal, porque eu até falei, né, para todas as outras professoras que estavam com a gente. Eu falei, gente, se eu vencer, eu falei assim, o tempo todo a minha premiação é essa daqui, estar com vocês, participando disso aqui, para mim é um sonho. E elas falaram, mas... Estamos todas concorrendo, Stephanie. Eu falei, faz todo sentido, mas tá bom. Eu falei, mas se me chamarem, vocês vão ter que me juntar do chão, porque provavelmente eu vou desmaiar. Mulher, não teve, assim... Foi muito interessante, porque quando chamaram o meu nome, eu fiquei paralisada. Não teve reação. Não tive. Tanto que as pessoas batem palma e há um tempo, assim, até todo mundo... Stephanie, vai, é você, e não sei o que. Aí eu... Até eu conseguir levantar, demorou um tempo. Então, assim, estar entre os 16, né? São 16 premiados, 2 de cada categoria. Então, assim, você pensa em levar o nome, né, do extremo norte do país para ser reconhecido. Então, assim, isso já foi... Eu fiquei, meu Deus, até hoje, assim, eu ainda paro para pensar se realmente isso aconteceu. E a última premiação foi agora... da Conectando Saberes. A Conectando Saberes é uma rede de professores de escolas públicas do Brasil inteiro que, assim, formam uns grupos, né, em estados, em vários municípios, para a gente trocar ideia e dizer que a educação pública, ela é possível, a gente fazer uma educação pública de qualidade, a gente troca ideias e projetos e tudo. E aí, esse edital era para premiar, olha só, um projeto por região do país... E existia um ganhador nacional. E aí eram assim, né? Cada região, e eu também me inscrevi sem muita expectativa, porque assim, todos os professores da rede são incríveis. Todos esses professores é de um alto nível. E aí a gente fica assim naquela de, poxa, meu projeto é massa, mas tem um montão de projeto massa também. E aí eu estava voltando de um congresso de Belém recente. E no avião, a gente pega ali só aquela internet que dá pra usar o WhatsApp, né? E eu comecei a receber um monte de mensagem. Ai, parabéns. Eu falei, gente, parabéns pelo quê? Pelo amor de Deus, alguém me diz. Ah, porque tem um vídeo, eu não consigo baixar. Eu estou indo para o Brasil, estou no avião. Você foi a vencedora da região norte. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Como assim? E aí eu tava longe de todos os meus conhecidos. Aí eu... Coitada, eu não posso nem comemorar com ninguém, eu tenho que ficar calada. Então, assim, foi muito legal saber que agora, né, essa última premiação, a gente representa a região norte inteira, mais uma vez colocando Roraima, assim, em evidência, para mostrar que nós temos um projeto, assim, muito bacana, muito massa, e a premiação é um intercâmbio, então a gente vai para outra região do país falar desse projeto, falar sobre Roraima. Bom, é isso. E é um assunto que está em alta, cada vez mais buscando trazer as mulheres realmente que fizeram parte da história e não estão nos livros. Então eu te peço um resumo, quais mulheres a gente pode destacar? Olha, é bem interessante isso que você disse, porque, assim, não sei se vocês sabem, mas recentemente foi aprovada uma legislação, né, a 14.639, eu não sei exatamente o finalzinho da legislação, que ela fala sobre essa obrigatoriedade da gente estudar as mulheres, né, dentro das escolas. Inclusive, a segunda semana de março vai ser exclusiva para ser falada dessas mulheres, por conta de N motivos. Eu passaria o restante aqui do programa inteiro falando sobre isso. Mas as pessoas falam assim, nossa, Stephanie, teu projeto já
previa tudo isso. Eu falei, exato, porque é um questionamento que eu me faço o tempo inteiro. Primeiro porque a gente vive no estado de Roraima, que é um estado que é extremamente violento contra as mulheres. E aqui eu falo de mulheres, de mulheridades mesmo, no sentido mais amplo da palavra. Então, que mulheres a gente pode conhecer? Eu convido vocês todos a fazer uma reflexão primeiro sobre as mulheres que estão ao nosso redor. Quantas vezes você se perguntou o que aquela mulher já sonhou na vida? Porque essa é uma das perguntas do projeto em que eu pedi que os meus alunos e as minhas alunas fizessem para suas familiares. Qual é o seu sonho? De onde você veio? Porque nós, mulheres, quando a gente está no nosso dia a dia, né? E aí eu falo aqui direcionado para as mães, para as tias, para as madrinhas, a gente cuida muito do outro. Mas dificilmente a gente é cuidada. Quem é que cuida dessas mulheres? E essa era uma pergunta que emocionava muitas das pessoas, porque elas vão buscar nas suas infâncias, nas suas adolescências, aquilo que muitas vezes não saiu do papel, não saiu daquela cabeça, não saiu ali do seu íntimo. E para além disso, eu convido também todas as pessoas a conhecerem todas as outras mulheres que estão por trás, muitas vezes, daquilo que você gosta. Então, se você assiste um filme, por exemplo, tem muitas atrizes ali, tem muitas diretoras. A gente também tem muitas mulheres dentro da política que têm feito muita coisa interessante, mas que muitas vezes são invisibilizadas. Então, para além disso, nós temos um infinito de mulheres. Um exercício que eu tenho feito muito com os meus amigos recente é: o que você anda lendo? Você já parou para pensar muitas vezes que a nossa literatura, muitas vezes, ela é permeada apenas de homens, muitas vezes brancos. Um exercício que é muito interessante fazer é: olha a sua biblioteca. Se você é uma pessoa que gosta de ler, olha a sua biblioteca. Retire da sua estante todos os homens e veja quantos livros ficam. O resultado é muito interessante. Foi a partir dessa pergunta que eu me fiz, e isso surgiu lá no Instagram do Leia Mulheres. Inclusive é um clube do livro que só lê mulheres, né? A gente tem um núcleo aqui em Boa Vista, que a mediadora é a Jaine Tomé. E depois que eles postaram isso mudou totalmente a minha vida. Porque eu começo a repensar também na nossa lógica do cotidiano. O que a gente lê, o que a gente consome. O tempo todo está permeado. E depois que você faz essa leitura, quais dessas mulheres são mulheres negras? Quais são mulheres indígenas? Porque mulheres brancas, elas ainda têm um espaço muito maior do que essas outras mulheres. Perfeito. E como é que você observa a reação dos teus alunos e ali do entorno, né, da comunidade, da mãe, do pai, desse estudante? Olha, os resultados, eles foram muito interessantes, né? Inclusive, os resultados a gente tem transformado em capítulos de livros, nossas reflexões, né? Eu, enquanto professora, pesquisadora do ensino de história, os outros professores em formação. Então, a gente tem escrito alguns artigos, capítulos de livros, já fazendo essa reflexão. Um deles é que a gente viu essa aproximação, porque nas reuniões era muito comum a gente ouvir isso das mães, dos pais, enfim, que os filhos estavam de volta conversando sobre as coisas que interessavam a família, né? Porque como eles tinham que fazer entrevista, eles tinham que perguntar. Então, o celular, eu falava para eles: gente, vocês não vão encontrar essa resposta pronta. Porque essa resposta tem que vir da mãe, da tia, da madrinha de vocês. Então, eles falam muito dessa aproximação da família. Uma outra questão que é muito assim, interessante de observar é que, assim, ao mesmo tempo que os alunos faziam as entrevistas com as mães, com as tias, com as avós, dentro do conteúdo curricularizado, a gente estudava as mulheres. Então, eu tinha que continuar dando aula de independência do Brasil, de grandes navegações, só que eu inverti a lógica. Ao invés de trazer aquele conteúdo que muitas vezes não tem um rosto, não tem um nome, a gente buscava as mulheres. E aí, toda vez que ia começar, eu já começava falando das mulheres, dentro daquele período, como que elas eram tratadas, e sempre trazia a figura, né, feminina, uma mulher de destaque. E quando chegou no último bimestre, aí eu falei: gente, olha, nós vamos estudar a colonização brasileira. Aí os meninos: professora, porque eu já fiz a pesquisa, eu já procurei as mulheres que fazem desse período, porque eu procurei no livro e não tem. E a senhora tem ensinado isso pra gente, porque por mais que não tenham, as mulheres aqui, elas estavam na história.
E aí, essa foi uma coisa assim que me mexeu muito comigo. Eles perguntaram assim, tá, e aí, cadê as mulheres que não estão aí no livro? Por que elas não aparecem? E eles, por conta própria, já irem buscar essas informações. Então, são resultados assim que a gente vê palpável ali já no dia a dia. Isso foi bem bacana. Nossa, que bacana. Eu fico muito feliz com esse resultado, com esse teu interesse em trazer esse assunto, colocar em destaque. Afinal, eu, como mulher, eu percebo também essa dificuldade, já esse contexto da minha avó, que passou para minha mãe, enfim, muitas coisas que minha mãe aprendeu, ela passa já para mim como se fosse o certo. Então eu te pergunto, qual o teu conselho para nossa geração quebrar isso que está vindo das outras gerações, né? Para as próximas. Eu converso muito isso com as minhas amigas, por exemplo, né? Que são mães de meninos. Então, essa é uma discussão que a gente tem tido o tempo inteiro. Porque, assim, as meninas, se você for conversar dentro de uma sala de aula, eu tô falando de alunos que têm 11, 12 anos. As meninas, elas já têm uma espécie de letramento, vamos dizer assim, de fazer vários tipos de questionamento, porque a mãe ensina. Mas e os meninos? Qual é o papel dos meninos nesse processo inteiro? Então, assim, eu acredito muito na educação e é por isso que eu acredito que dentro das escolas, especialmente a escola pública, a gente tem um espaço de transformação. Então, essas conversas, projetos como esse, eu não estou dizendo fazer um projeto grandioso, porque esse projeto durou um ano inteiro, mas a partir do momento que você questiona lá no seu livro didático, lá na sua sala de aula, qual é o papel de cada um de nós dentro da sociedade, eu acho que a gente já está contribuindo muito. Então, nós, enquanto cidadãos, pessoas que estamos atuantes na sociedade, qual é o papel que me cabe? Né? Então, eu acho que esse é o nosso questionamento também do nosso cotidiano. E a gente muitas vezes acha que esse é um assunto que está dado. E não é um assunto que está dado. Eu acho que todos os dias a gente precisa lembrar, muitas vezes, de dizer assim, olha, eu não estou aqui, porque as mulheres muitas vezes, quando falam sobre esses assuntos, a gente é feminista e somos também de várias maneiras. A gente quer dominar o mundo, mas eu acho que a gente quer somente o nosso espaço. Tratar em pé de equidade, porque em igualdade não dá, porque nesse momento nós estamos, em muitos sentidos, às vezes até inferiorizadas em termos salariais, se a gente parar para pensar, em distribuição dos trabalhos, especialmente o trabalho doméstico. Então, eu sempre questiono muito, né? Assim, no dia da mulher, no dia das mães, tá, mas você já parou para pensar por que existem essas datas? Por que a gente tem aí só uma questão muito mais comercial? A gente tem que pensar no nosso cotidiano. Então, homens, principalmente, estejam atentas às suas companheiras, sejam elas as suas amigas, as suas namoradas, as suas esposas. O tratamento do cotidiano, ele diz muito sobre qual é a educação que nós queremos. Perfeito. E nesse processo de pesquisa e de estudo mesmo sobre o assunto, qual tem sido a tua principal dificuldade em encontrar essas mulheres que não estão nos livros de história? Olha, esse é um assunto que realmente tem mexido muito comigo, né? Inclusive, eu até mudei o meu tema do doutorado, que eu pretendo fazer em breve. Até então, era muito voltado para a sala de aula, educação, e ele está permeando mais essa questão de gênero e relações étnico-raciais, que é o que eu tenho pesquisado no momento. Então, assim, dentro das minhas pesquisas, a minha maior dificuldade talvez seja focar. É porque é tanta informação e tanta coisa bacana que tem que às vezes falta tempo para pesquisa. Então, essa principalmente uma das queixas, né, de professores, assim como eu também, gostam de pesquisar, gostam de estar estudando. A gente tem muito tempo em sala de aula e o tempo da sala de aula, ele te sufoca muitas vezes, porque cada sala você tem um mundo, né? São 28, 30 alunos. Cada aluno, é um mundo inteiro que você também precisa dar conta. Então, para além da sala de aula, você tem também pesquisar. Então, minha maior dificuldade é esse tempo, mas especialmente, né, é encontrar, por exemplo, outras pessoas que também estejam pesquisando sala de aula e história das mulheres. Mas também tempo de leitura
é um tempo crucial que a gente não tem. Eu imagino, ainda mais encontrar, né, essas fontes, trazer, mas assim, fazer também o registro da atualidade também faz total diferença, né? Do que está acontecendo agora, esse movimento de mudança também é importantíssimo fazer esse registro, você não acha? Com certeza. Eu adoro conversar sobre mulheres que já não estão, né, mais vivas, são mulheres que fizeram história, mas hoje não estão mais vivas, mas eu acho que conversar com mulheres que estão vivas, que podem falar abertamente sobre isso, para mim é mais interessante ainda, porque assim, a gente consegue olhar no olho, a gente consegue entender pelas expressões, a forma como ela fala. Então isso para mim tem sido muito bacana. Esse projeto, inclusive, ele não se encerrou na sala de aula com as histórias dos nossos alunos, né, das mães, das tias, enfim. Ele se expandiu. A gente fez algumas entrevistas, inclusive elas estão no nosso Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais da UFRR. A gente tem um canal no YouTube e lá nós temos as entrevistas que nós realizamos na comunidade São Marcos, com as mulheres da comunidade. Então a gente entendeu um pouco mais da cultura macuxi, como que essas mulheres se sentem, várias outras questões. E o PIB de História, que foi ali de 2022 e encerrou no início de 2024, ele foi um programa liderado por mulheres. Então, a gente, né, no meio do processo, a gente parou para pensar, opa, a nossa coordenadora institucional é uma mulher. A nossa coordenadora diária é uma mulher. E todas as supervisoras de história são mulheres. Por que a gente não deixa isso registrado? E aí foi bem bacana que a gente entrevistou todas essas mulheres, falamos sobre as vidas profissionais delas, então foi muito interessante. Então, por isso que eu te disse assim, para mim é muito mais interessante nesse momento entrevistar mulheres vivas. Os documentos históricos, eles são ótimos, maravilhosos, mas é uma pesquisa muito solitária. O historiador, ele tem muito isso, de ser um pesquisador muito solitário. E esse contato com pessoas vivas que podem contar suas histórias, as mulheres, elas nos enchem de esperança. Eu acho que é por aí. Gente, é tão maravilhoso ver o brilho no olho dela, contando, falando. E o que vem por aí? Qual é o próximo passo agora? Você já falou do doutorado, já falou que está seguindo uma linha de pesquisa um pouquinho diferente dessa que nós estamos conversando agora. Mas falando desse projeto em si, o que a gente pode esperar a partir de agora? Bom, esse projeto, oficialmente, ele encerrou em 2023. Ah, que pena! Eu quero muito fazer uma edição 2 dele, mas eu não sei se será possível para o ano de 2025. Porém, nas questões, né? Eu continuo na Escola São José, mas a escola tem passado por reformas. Então, a gente não tem ali um espaço físico que seja ainda adequado para ser feito. Então, nesse processo de mudança, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu quero muito voltar com uma parte 2. Porém, eu tenho conversado porque, assim, independente da escola, eu sou uma pesquisadora que continuo, né? E o Laboratório de Humanidades Digitais, a gente quer continuar com as entrevistas de outras mulheres, né? Que possam contar suas histórias, que possam alimentar ainda o nosso acervo de mulheres, né? Que não estão nos livros de história. Mas, dentro da escola, por hora, o projeto está encerrado. E o intercâmbio já teve, vai ter? Como é que é? Me conta. O intercâmbio é para acontecer no primeiro semestre de 2025. Como é que estão as expectativas? Já sabemos para onde você vai? Não, eu ainda não sei, porque assim, a gente preenche um formulário de intenção de qual região você quer ir. Então, eu preenchi o formulário, mas assim, como cada região, né, o estado e a cidade que venceu recebe também uma pessoa. Então, a gente deve receber uma pessoa agora na primeira semana de dezembro para conhecer um pouco mais da nossa cidade, vai conhecer um pouco da Escola São José, que é onde foi desenvolvido o projeto, e a gente tem ali uma troca, né, uma conversa. Mas a minha ida para o intercâmbio ainda não tem data definida, somente que é primeiro semestre de 2025. Já está bem aí batendo na nossa porta. E interessante também observar que esse projeto aconteceu em uma escola tradicional do estado de Roraima, São José, tá ali. Também não só a estrutura, mas todo o contexto carregado de muita história.
Você pretende levar um pouquinho disso também no intercâmbio? Com certeza, porque a Escola São José fez 100 anos. Parte do projeto, né, quando eu estava preparando os alunos, a gente entrevistou as funcionárias mais antigas da escola. Então, nós tínhamos uma pessoa que estava há mais de 20 anos na escola, nós tínhamos uma ex-aluna que, na época, era professora da escola, uma outra ex-aluna estava trabalhando no apoio e também outra funcionária que tinha bastante tempo. Então, essa é uma coisa assim, que é muito interessante a gente valorizar os nossos profissionais da educação, porque o projeto, ele fala das famílias, mas ele também é uma forma de valorizar a instituição que nós estamos. Então, o tempo todo eu tenho frisado, é a escola pública, é aquela escola que muitas vezes não tem recurso, onde muitas vezes a gente tira dinheiro do próprio bolso para fazer as coisas acontecerem. E eu ressalto sempre quem foram os nossos parceiros. Então, o PIBID, né, por meio da CAPES, ela patrocinou, vamos dizer assim, patrocinou com bolsas, porque eu recebia bolsa de incentivo à docência, os outros professores de formação inicial também estavam recebendo bolsa para a gente desenvolver o projeto. Além disso, a gente teve a TV Assembleia que gravou, né, todo o documentário, que nos recebeu de portas abertas para fazer a culminância do projeto. Então, assim, é possível, dá um trabalho, mas é possível. Então, eu tenho levado essas experiências por onde eu vou e dizer o seguinte, olha, o professor, às vezes a gente fala, né, que a gente não tem condições e tal, mas se a gente buscar os parceiros ideais, eu acho que a gente consegue, sim, tirar esse projeto do papel. E os editais de premiação, que até então eu não me ligava, eles são também importantes, porque, por exemplo, a segunda premiação que eu recebi uma premiação em dinheiro. E esse dinheiro ele está sendo todo revertido para eu trabalhar as relações antirracistas dentro da escola. Não que a premiação me impusesse isso, mas foi um desejo meu. Eu falei, poxa, eu ganhei um dinheiro, uma premiação que foi por um projeto desenvolvido. Eu acho que nada mais justo do que desenvolver isso também nas minhas aulas, né? Então, que isso também sirva, talvez, de inspiração para outros professores. A gente faz muita coisa bacana no chão da escola e que muitas vezes ele fica só guardado nas quatro paredes. Talvez tem professores que fizeram projetos maravilhosos, até mais do que esse, mas fica guardadinho. Então, vamos mostrar para o mundo, vamos mostrar para o Brasil inteiro que Roraima também tem muito potencial. Perfeito, que maravilha. Você estava falando de clube de leitura. Me lembra o Instagram? Que eu Leia Mulheres Boa Vista. Vou seguir daqui a pouquinho, assim que a gente terminar nosso bate-papo. Então, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu gostaria de indicações de livros, claro. Opa! Vou fazer propaganda aqui do nosso clube, né? Eu digo nosso porque eu tinha colocado como meta começar a participar ativamente do Leia Mulheres. E o Leia Mulheres, todo mês, a gente tem o livro de uma autora, né? Das mais variadas temáticas. Então, vamos aproveitar aqui o mês de novembro, o mês da consciência negra, né? Que nós temos. Estamos lendo Conceição Evaristo, uma canção para ninar menino grande. E é um livro que vai ser discutido no último domingo do mês de novembro. Então, todo final de mês, no último domingo do mês, a gente combina um lanche, que também é dentro de uma escola, a escola Edelbrando, e a gente discute o livro. Então, mesmo que você não tenha lido o livro, quer ir participar? Fique à vontade. O clube é aberto para todas as pessoas que estejam interessadas em começar um hábito novo, né? Porque a leitura, ela nos proporciona isso. E, além disso, eu indico várias outras autoras. Ai, por favor. Vamos lá. Acho que Djamila Ribeiro, com Cartas para Minha Avó. Esse foi um dos livros, assim, muito, 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 muito recomendado por várias pessoas. Justamente porque eu adoro cartas. Eu tenho um outro projeto que é com cartas e tal. Mas esse é de Djamila, ela escreve cartas para a avó dela e ela trata ali de assuntos que muitos de nós já passaram em algum momento da sua vida. Vai falar da adolescência, mas ela também vai falar de racismo, ela vai trazer uma série de outras coisas. Ainda no mês, né, de novembro, estamos falando de práticas antirracistas, nós temos o livro Como Ser um Educador Antirracista. Eu acho que esse também é muito interessante. Para além desses, eu acho que ler Lélia Gonzalez é muito importante, Beatriz Nascimento, dentre tantas outras pessoas. Então, assim,
siga um clube. Stephanie, eu não sei, eu queria começar, eu não sei por onde. A página do Leia Mulheres tem lá várias e várias e várias postagens dos livros que a gente já leu anteriormente. Então tem de tudo. Ficção, tem poesia, tem autoras nacionais, tem autoras coreanas, a gente já leu de tudo. Nossa, muito interessante a iniciativa, achei muito legal mesmo. E eu gostaria agora de um conselho para quem quer seguir na linha de pesquisa. Estudar, pesquisar, você já falou aqui sobre suas dificuldades, mas vale a pena. Com certeza. Olha, acho que a primeira dica é você conseguir frequentar ou, primeiro, conversar com outras pessoas. Né? Stephanie, eu não sei por onde começar, sou uma pessoa tímida, não sei conversar sobre isso. As universidades, ela tem grupos de pesquisa, e aí vou fazer propaganda também do grupo de pesquisa do que eu participo, né? Como eu disse, o Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, além de uma página no Instagram, no YouTube, a gente também tem um clube, olha, eu falando do clube do livro, um grupo de pesquisa, e todo mês a gente se encontra também para debater um texto. E assim, são todas as pessoas que estão convidadas, desde alunos da graduação, professores da educação básica, mestres, doutores, mestrandos e doutorandos, ou simplesmente você está com curiosidade e quer saber um pouco mais, por exemplo, sobre ensino de história ou humanidades digitais, é só procurar a nossa página do Instagram que você consegue. Stephanie, mas eu não tenho interesse em ensino de história, meu tema é outra coisa. Você vai nas páginas da Universidade Federal, da Universidade Estadual, também tem um link lá com grupos de pesquisa que são ativos. Então, tem da educação, tem da psicologia, tem do direito, tem vários grupos. E essas pessoas estão ali justamente para se ajudar. Um grupo de pesquisa, ele funciona dessa maneira. Sempre tem um mediador, ele pode indicar a leitura da vez, e a partir dessa leitura a gente vai fazer um debate. Eu quero participar de um congresso e tal, não sei por onde começar. O grupo também te ajuda nesse quesito. O grupo também é primordial para você que quer fazer uma pós-graduação, por exemplo, quer ingressar no mestrado, doutorado. Também o grupo vai te ajudar com algumas dicas. Então, caminhando para o final da nossa entrevista, agora sim, algo mais que você gostaria de ressaltar entre tantos assuntos que nós abordamos? Eu acho que, assim, ressaltar sempre a importância da gente divulgar de onde nós somos, né? Então, eu tenho aprendido cada vez mais que o Extremo Norte, ele tem uma capacidade enorme, né, dentro da educação. A gente tem muita coisa boa para mostrar. Às vezes as pessoas só acham que quem produz ciência é o Sul e o Sudeste, quando na verdade o nosso estado ele produz muita coisa. Dentro do ensino de história, né, que é a minha área, né, o meu campo de pesquisa, a gente tem se fortalecido cada vez mais. Então, eu sou fruto de um mestrado profissional em ensino de história, da primeira turma, que foi em 2020. A primeira turma do doutorado está vindo aí, então isso tem fortalecido cada vez mais. Então, a gente tem participado de alguns congressos fora do nosso estado e a gente não deixa nada a desejar. Aqui a gente produz muita ciência com um diferencial. Aqui a gente tem muito afeto, aqui a gente trata as pessoas de uma maneira em que mostra que ciência ela não precisa ser aquela coisa arrogante. Ela pode ser tratada de uma outra maneira, claro, com muito rigor. A ética amorosa que tanto Bell Hooks falava pra gente. Gente, que mulher maravilhosa. Virei fã, viu? Que ótimo. Eu já sou tua fã faz tempo. Muito obrigada pela entrevista, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo e compartilhar tanto conhecimento hoje com a gente. Obrigada. Obrigada também. Essa foi mais uma edição do Entrevistas DPE. Você que gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta nos escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.